e dificuldades enfrentadas no ambiente digital. Atualmente, o programa atende 14.400.000 famílias. O número subiria 40% se todas as pessoas que têm direito fossem contempladas, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia. 2 brasileiras estão entre as vítimas de um ataque a tiros em um sítio arqueológico que é um dos destinos turísticos mais visitados do México. Segundo o Itamaraty, uma delas recebeu alta e outra foi encaminhada a um hospital. Segundo autoridades mexicanas, o homem que matou uma mulher canadense e feriu 13 turistas na segunda-feira planejou a ação com dias de antecedência. O Reino Unido promove hoje e amanhã uma reunião com militares de cerca de 30 países sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. O grupo discute a criação de uma missão naval liderada pela Inglaterra e pela França para proteger o tráfego na região. Londres e Paris afirmam que a medida terá caráter exclusivamente defensivo e será colocada em prática apenas depois de um acordo de paz duradouro. Os Estados Unidos e o Irã não participam das discussões. E o Líbano vai pedir uma extensão de 1 mês no cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah nas negociações dessa semana, segundo a agência de notícias France Press. Desde o dia 16, Tel Aviv e a facção fundamentalista estão em uma trégua. O acordo tem duração prevista de 10 dias. Os dois lados, no entanto, têm trocado acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando, com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. LBF, o basquete de Campinas, se recuperou na competição ontem à tarde. As meninas venceram o Sport em Recife por um placar elástico, 76-48. A vitória deixou a Unimed na vice-liderança com 15 pontos. A equipe volta à quadra na próxima quarta-feira, dia 29, contra o Santo André, fora de casa. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. O Guarani segue a preparação até que longa para enfrentar a Ferroviária na segunda-feira. Jogo marcado para o estádio Fonte Luminosa. Ferroviária que está atenta no Campeonato Paulista, brigando pelo acesso. Até não descarta um time misto da Ferrinha contra o Bugre. O técnico Hélio Cizenando estuda as opções para o meio-campo, já que Rafael está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não joga o duelo contra a Locomotiva. Na abertura da semifinal da Série 2, o Juventus saiu na frente do Votuporanguense ontem pela manhã na Rua Javari, ao vencer de virada por 2-1. Marcos Nunes fez para o time de Votuporanga, enquanto Munhoz e Romário balançaram as redes para o moleque travesso. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira em Votuporanga. Amanhã, na outra chave, o Ituano recebe a Ferroviária às 7h no estádio Novelli Júnior. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Corinthians e São Paulo estrearam com vitórias na quinta fase da Copa do Brasil. Em Florianópolis, o Alvinegro usou equipe mista contra o Barra e conseguiu o triunfo por 1-0 graças a um gol de Jesse Lingard. Já no Morumbis, o tricolor derrotou o Juventude também por 1-0 com um gol de Luciano, em partida marcada ainda por um pênalti perdido por Caleri.
Hoje, às 7:30 da noite, o Santos enfrenta o Coritiba na Vila Belmiro sem o goleiro Gabriel Brazão. Enquanto na quinta, o Palmeiras espera ter Paulinho para o embate com o Jacuipense. Superliga B, o Nord Vôlei recebeu a equipe do Montes Claros no ginásio Aécio de Borba em Fortaleza. Ontem, jogo válido pela final da competição e levou a melhor ao vencer por 3-2. Com o resultado, a equipe cearense é campeã da Superliga B. Aliás, daqui a pouco tem hora do vôlei. Hoje a bola sobe no Taquaral às 6:30 da noite. Jogo 1 entre Campinas, o Vôlei Renata contra o Praia Clube. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Macaca que joga sexta-feira, hein? Atenção para o jogo da Ponte, sexta-feira contra o América Mineiro, jogo no Moisés Lucarelli às 8h da noite. A Ponte Preta que vem de uma vitória contra o Avaí e tenta embalar e quem sabe sair da zona do rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana ainda aguarda o departamento médico para saber a situação tanto do zagueiro David Braz quanto do meia Elvis. Se não tiver condições de jogo, o Lucas Cunha deve permanecer no sistema defensivo e a grande dúvida, se ele vai colocar os 3 volantes que iniciaram o jogo lá na ressacada para o duelo contra os mineiros. E hoje tem a abertura da 6ª rodada da Série B. O Cuiabá recebe o Botafogo às 9:30 da noite na Arena Pantanal. O Cuiabá é o 15º colocado com 6 pontos. Pantera é o 8º com 7. E a Copa do Brasil, hein? Ontem os grandes times estiveram envolvidos também na competição. Quem tem mais destaques é Fábio Scheibe. Grande forte abraço para você, Scheibe. Um forte abraço para você, Júlio Nascimento, um abraço pro ouvinte CBN. Ontem, além de Corinthians e São Paulo, o Vasco da Gama venceu o Paysandu fora de casa por 2-0. 2-0 também foi o resultado de Grêmio e Confiança, o Grêmio jogando na Arena em Porto Alegre. O Grêmio leva boa vantagem lá para Sergipe. Hoje, além do jogo do Santos, mais 6 jogos pela 5ª fase da Copa do Brasil. Tem Bahia e Remo, Goiás e Cruzeiro, Atlético e Internacional, jogo no Orlando Scarpelli em Florianópolis, Fortaleza e CRB, Bragantino e Mirassol, e o Flamengo faz duelo contra o Vitória no Maracanã. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem acompanhei aí as 2 partidas, né, envolvendo os grandes do nosso estado, São Paulo contra o Juventude, o Corinthians contra o Barra. Resultados, eu acho que o São Paulo vacilou demais, né? Poderia ter construído um placar mais elástico, jogou com um a menos, jogou com um a mais, aliás, desperdiçou o pênalti com o Caleri e a pressão continua injusta, né? O próprio Roger desabafou também na entrevista coletiva, mais uma pressão injusta. Dos males o menor, que conseguiu vencer e leva vantagem lá para Caxias do Sul. E o Corinthians já era esperado, né? Passar por um sufoco, foi com um time alternativo, enfrentou o Barra, que pro Barra é uma baita de uma novidade encarar o Corinthians. Eu já esperava um resultado até favorável para o Corinthians, mas conquistado de uma maneira um pouco mais difícil. E foi isso que aconteceu. O importante também, traz uma vantagem para São Paulo e tem tudo aí para se classificar à próxima fase. É isso, estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream de Samela Deep. Você pode participar e interagir através do nosso WhatsApp 99186-9070. Apresentação Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Atenção, atenção! É a Blitz Nipônica na Toyota Nipônica. Chegou o momento de garantir condições que você não vai ver de novo. Modelos com até 10 anos de garantia, recompra garantida e vantagens exclusivas para você sair de carro novo. Mas é por tempo limitado, então vem aproveitar agora. Blitz Nipônica. Passou, parou, aproveitou. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém.
Performance Bot, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Lixtaco em Campinas. A movimentação é maior em direção da região central, principalmente para acessar já a Campos Sales, atenção ali pela região. No sentido contrário, na chegada para Campinas Montemor, por enquanto boas condições, apesar da movimentação mais intensa a partir da região do Balão do Tavares. Vale a gente reforçar também, Júlio, a gente vem acompanhando a situação da rodovia Anhanguera nas proximidades já do entroncamento com a Campinas Montemor. Tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão para seguir em direção do interior por conta de uma ocorrência. Segundo informações da Autoban, tem um caminhão em pane mecânica na altura do quilômetro 96 e ele está ocupando ali faixas da rodovia. Por conta disso, tem essa lentidão. Atenção, se você puder, em direção do interior, a rodovia dos Bandeirantes é um bom caminho, assim como para seguir em direção da capital, lentidão apenas na chegada para Jundiaí, região do quilômetro 52, e também mais à frente, já no acesso para a Marginal Tietê, região do quilômetro 15. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN agora 11h18. Tá rolando o Festival do Precinho Leroy Merlin. Produtos por até metade do preço liberados para você. Corre e aproveite! Semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Praia Clube e Vôlei Renata disputam uma vaga na grande decisão. E o primeiro jogo acontece quarta-feira, dia 22, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral. O jogo 2 está marcado para segunda-feira, dia 27 de abril, também às 6:30. Se necessário, o jogo 3, o jogo desempate, ele volta para Campinas e está agendado para o dia 1º de maio. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Nova Toro Endurance a partir de 130.990 com sua Toro ou Estrada na troca, mais taxa 0%. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h20. Gabriel Dudziak trazendo informações sobre Copa do Brasil. Depois de 2 vitórias e 2 empates com a mesma escalação base, o técnico Fernando Diniz decidiu mesclar o time do Corinthians para o duelo contra o Barra de Balneário Camboriú em Florianópolis, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Dá para dizer que no primeiro tempo os reservas jogaram muito pouco, mas que ainda assim saíram com um bom resultado, já que Lingard marcou 1-0 aos 46 minutos do primeiro tempo, na única chance que o alvinegro teve. Na etapa complementar, o Corinthians foi melhor, marcou bem o adversário e criou oportunidades, parando, no entanto, na falta de pontaria. Para o técnico Fernando Diniz, o resultado de 1-0 foi construído em uma etapa inicial na qual o ataque não funcionou. No primeiro tempo a gente jogou pior e fez 1-0. No segundo tempo a gente melhorou, questão tática e técnica também, um pouco mais de ritmo, mais chegadas, finalizações, cruzamentos perigosos. O São Paulo também venceu. Em casa contra o Juventude, o tricolor pressionou o adversário desde os primeiros minutos e foi recompensado aos 31, com Arthur cruzando para Luciano testar para as redes. No início do segundo tempo, o tricolor ficou com um atleta a mais em campo e o volume ofensivo aumentou ainda mais. Os são paulinos, porém, desperdiçaram muitas chances, incluindo um pênalti que Caleri cobrou para a defesa do goleiro do Juventude. O 1-0 ajuda, mas não define a classificação tricolor. E o técnico Roger Machado
Machado, que outra vez foi hostilizado pela própria torcida do início ao fim do confronto, falou sobre a pressão que vem sofrendo. Não vou desistir. Claro, é evidente que esse ambiente externo, né, de pressão ao treinador acaba por contaminar principalmente o jogo, né? Faz com que os jogadores fiquem mais ansiosos, mas não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4. Todos os jogadores vieram para me dar um abraço e pedir que eu seguisse firme. Hoje às 7h30 o Santos enfrenta o Coritiba na Vila Belmiro. O Peixe não terá o goleiro Gabriel Brazão, que foi liberado pela morte do pai dele, e nem o volante Gabriel Menino e o atacante Rony, que estão lesionados. Já na quinta, o Palmeiras encara o Jacuipense da Bahia no Allianz Parque. Cotado para atuar neste jogo, o atacante Paulinho não treinou nesta terça e por isso ainda é dúvida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Vitória do Corinthians ontem, Carlão, venceu placar mínimo de 1-0. Sim, não convenceu, é verdade, mas a gente discutia isso ontem, né? Já era esperado. Hoje é complicado a gente exigir, até em virtude do calendário, exigir um futebol vistoso, né? Eu acompanhei também alguns veículos falando, o investimento e tal, mas é um jogo só. Eu não sei se a todo instante vai entrar a questão do investimento. Eu acho que o investimento ele entra muito em relação a campeonatos por pontos corridos. Tanto é que você pega a classificação, tá muito claro ali que o investimento ele tem influência, né, em Palmeiras e Flamengo, que desde 2016, algumas exceções, mas sempre vem aí brigando o campeão ou vice do Brasileirão. E jogo de mata é complicado. Pro Barra foi o grande momento da história do Barra enfrentar o Corinthians, né? Os jogadores que nunca tiveram esta oportunidade, então era o jogo da vida. E pro Corinthians não, era um jogo protocolar para tentar não perder, trazer para a Neoquímica para garantir a classificação aqui. Então eu já esperava até uma vitória do Corinthians, mas sem brilhantismo como foi, né, que aconteceu a vitória por 1-0. O São Paulo me surpreendeu, esperava uma vitória, até brinquei no Arena, né, requinte de crueldade, mas eu achei que o São Paulo teve plenas possibilidades de construir um placar mais elástico, né? Jogou com a mais boa parte do jogo, principalmente na reta final, cansou de desperdiçar oportunidades. O próprio Luciano, autor do gol, estava muito irritado com os companheiros porque não conseguiram matar o jogo. Teve o desperdício da penalidade do Caleri. Então até o nosso gloriosíssimo Eliel Almeida chegou e falando, mas será que tudo isso é culpa do Roger? Eu também acho que não. Eu acho que o Roger tem algumas restrições, alguns questionamentos ao trabalho do Roger, mas eu acho uma injustiça o que estão fazendo com ele, cara, sabe, uma falta de humanidade. E tudo isso em virtude da incompetência da diretoria que não soube gerir a situação do Crespo. Eu acho que qualquer treinador pós-Crespo iria passar o que o Roger está passando, mas um exagero, cara, um exagero que estão fazendo com o Roger vai tocando o trabalho, bem ou mal, dentro das possibilidades do São Paulo, e o São Paulo consegue um resultado magro, porém importante, é uma vantagem que o São Paulo leva para Caxias do Sul, lá para a segunda semana de maio, né? Os jogos da volta aí na quinta fase da Copa do Brasil. Cara, é engraçado que essa expressão, né? O Roger já chegou demitido, ela pegou, né? As pessoas estão reproduzindo isso e parece que a torcida do São Paulo meio que incorporou também, né, Fábio Chap? Porque a paciência com o Roger, ou a avaliação do trabalho do Roger já tá totalmente pendendo para um lado, né? Foi do começo ao fim ontem da partida, né? O pessoal da torcida de São Paulo vaiando muito o Roger, apesar de um bom jogo do São Paulo, não reverteu as chances criadas em gols, né? Perdeu muitos gols, principalmente na primeira etapa, poderia ter feito 3, 4 gols na primeira etapa, acabou não conseguindo, e depois com a penalidade desperdiçada do Caleri, a vantagem mínima ficou muito pouco para o São Paulo, então a torcida voltou todo o holofote justamente para o Roger Machado, que a gente sabe que está sendo contestado desde quando chegou ao tricolor paulista. O São Paulo que agora tem no Brasileirão a possibilidade de vencer o Mirassol. Jogo este no Brinco de Ouro da Princesa, no próximo sábado, né? 9h da noite, São Paulo e Mirassol jogando em Campinas. São Paulo tentando não agarrar aí das primeiras colocações. Já o Corinthians, né? Apenas um pitaco do Corinthians, mais um jogo sem sofrer gols, né? Com o Diniz ainda passa ileso, não sofreu nenhum gol desde que o Diniz assumiu o comando técnico do Corinthians. E o Corinthians agora trabalha para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. Tem duelo contra o Vasco no próximo domingo. Tem a questão ainda, se vai ter torcida ou não na Neoquímica Arena, já que o Corinthians perdeu o mando de jogo e está tentando reverter a situação para o próximo domingo, Corinthians e Vasco, a priori, na Neoquímica Arena, 4h, com torcida. Né?
Só uma observação ontem, gostei de ver o Pedro Rocha, cara, criado na Ponte Preta, fez umas 3, 4 defesas legais, pegou o pênalti. Eu não sabia que ele tava como titular, né? Porque ele... O Jandrei não jogou, né? Ele chegou, o Jandrei não jogou. Acho que pertence ao São Paulo, né? Por isso. Então o Pedro Rocha foi o titular e no pênalti até fiquei com a sensação de que ele tinha realmente dado um passo a mais. Mas apontou. não, ele tava com o pé em cima da linha do gol e fez uma baita de uma defesa. Legal ver um jogador formado aqui em Campinas, né? Se não me engano, ele passou pela Itapirense na base da Ponte Preta. Aqui na Ponte, acho que tiveram também pouca paciência com ele, porque ele fez parte daquele time que foi rebaixado da Série B para a Série C. Mas legal ver o Pedro Rocha, goleiro, formado aqui na nossa região. Bom dia, amigos da CBN. No dia do descobrimento do Brasil, espero que os times de Campinas redescubram seus dias de glória. Abraço, JP de Moraes. Vocês acham que o Santos é favorito hoje? Pergunta o Ricardo aqui. Hoje tem Santos e Coxa, 7h30. Favorito? Favorito porque joga em casa. Eu acho que pode até existir um favoritismo ali, mas, por exemplo, 51-49 é algo bem muito igual. O Curitiba tá brigando por G5 em brasileiro, tá fazendo uma campanha legal no Campeonato Nacional. E o Santos tem decepcionado, né? Por exemplo, contra o Recoleta, Deportivo Recoleta, né? O nome do time. A gente esperava um Santos bem dominante e não aconteceu, né? Então tá devendo também um pouquinho de resultado o Santos. Então, e é o quarto jogo seguido que o Neymar vai atuar, né? Pela primeira vez nessa temporada de 2026. Essa é a boa notícia, pelo menos a regularidade, né? Física é o momento certo para o Neymar emplacar minutos em campo. Eu acho que se ele quiser ainda cavar uma vaga na seleção, agora sim, unir esta regularidade nos jogos com a qualidade técnica que ele tem. Aí eu acho que abre aí uma possibilidade do Neymar ser convocado. Mas o time em si do Santos não consegue encaixar. Outro dia eu estava conversando com o meu sogro, Rubão Santista, até no momento de lucidez do Rubão. Bem de manhãzinha. Ele diz assim, cara, o Santos tem jogadores que já foram bons, mas que, sabe, atletas que já passaram o time, entendeu? Pô, aí faz um investimento no Mike. Pô, o Mike acho que deve estar ganhando quase 1 milha no Santos, não joga. O Zé Rafael, com todo o respeito, o tempo dele no Palmeiras foi maravilhoso, mas também já tá numa reta final, não consegue, muitos problemas físicos, né? O Zé Rafael, entre tantos jogadores aí que o Santos tem, né? Nominalmente a gente fala, pô, é até um bom elenco, mas seja o Vojvoda, seja o Cuca, tá difícil encontrar um time, né? Uma formação pro Santos. Contra o Recoleta, o Luan Pérez me faz um pênalti completamente desnecessário, então é um momento muito difícil, o Santos não consegue encontrar um caminho. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, Jardim Von Zuben. Apesar da vitória do São Paulo ontem, o time apresentou muitas dificuldades. Parece que o inferno astral do Roger Machado está longe de terminar. A torcida vai precisar de paciência. Sobre o vôlei, grande vitória do Nord, treinado pelo Marcelo Negrão. Foi um jogão digno de uma final. Manda aqui o Rodrigo Pupo, valeu pela mensagem, Rodrigão. Bom dia, Lupe. Hoje é aniversário do palmeirense Padre Bruno Alexandrone, do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Conheço ele também. Manda os parabéns aí, Lupe. Vai, Bugrão. Grande Padre Bruno é ouvinte do Arena CBN. Aliás, tá palmeirense, isso? Ele é palmeirense. Palmeiras joga amanhã, hein, Padre Bruno? Amanhã não precisa de tanta oração não, viu, Padre Bruno? Que é contra Jacuipense. Mas assim, só reza um pouquinho, só pra dar tudo certo. Pra ninguém machucar, lá, né? Isso. Padre Bruno, ele foi contratado, né, pelo santuário lá de Guadalupe, porque ele era do santuário de Santa Rita de Cássia, ali no Nova Campinas, e agora ele tá atuando por uma outra igreja. E o flamenguista? O flamenguista, eu esqueci o nome dele, mas eles eram rivais ali. Não, rivais não, eles não eram tão amigos, assim, tão próximos, né? Mas né? Não, era lá da Santa Rita também. O Padre Bruno, ele tá assumido porque eu conversei com a avó da Vanessa, minha esposa, que frequenta Guadalupe. São muitas coisas, ele tá sobrecarregado. Mas hoje eu tô pensando em ligar pra ele pra mandar um parabéns pra ele. Tá aqui, tá na área. Boa. Obrigado, meus amigos. O Padre Bruno tá ouvindo? Tá. Aí. Ah, você tá brincando? Ah, legal. Parabéns, Padre. Parabéns, eu sei que você tá sobrecarregado aí, viu, Padre Bruno? Torcedor do Palmeiras. Mais um ano, hein? Tamo junto. Aliás, eu vou na missa aí na Guadalupe pra te dar um abraço qualquer dia. Grande Padre Bruno. Eu também.
Boa. Tem que trazer os dois padres aqui, o flamenguista e o padre Bruno. Que cara. resenha, seria muito legal. Né? Seria uma coisa divina, né? Tô na área aqui, mandando aqui, ó. Tô na área. Grande padre Bruno. Essa que é a verdade. E só pra finalizar aqui essa primeira participação, um abraço pro Marcelão também. Hoje a Vôlei Renata na cabeça, 3-1. Verdade, hein? Jogo chato, hein, velho? O Praia é um time complicado, né? Mas o fator Lupe eu e difícil. Rafael Pio, nós somos a favor do favoritismo do Renato, mas um jogo chato. O Lupe já soltou, falou, não, é tranquilão. Pá, eu não falei nada disso. Eu já não falei nada disso. sacramentou a nossa vitória. Vai ter que exigir bastante dos meninos de Campinas. 3-1. Foram 3 jogos já entre as duas equipes na temporada. 3 vitórias do Vôlei Renata. Acho Perdeu um chato. 7. Claro que números Vê quem tá no Praia, cara. Vou dar uma olhada no elenco aqui do Praia rapidamente. O Praia, ele deu uma... jogadores Ele deu do uma Guarulhos ano mas ele passado. pegou muita molecada. Muita gente nova no Praia Clube. Eu acho, a minha aposta é uma reedição da final do ano passado. Eu também. Até por tudo que tem sido feito no campeonato, né? Vôlei Renata e Cruzeiro estão sobrando. Mas não acredito em 3 jogos. Não acredito em 2 jogos, não. Eu acredito 3. E vale lembrar, né? De um lado, 2 times buscando o título inédito. O Renata e Praia, do outro lado, 17 títulos acumulados. Os 2 maiores vencedores da Superliga, Cruzeiro 9, o Minas 8. O Carlão trouxe um assunto hoje na nossa reunião de pauta, que quem pagou o café hoje foi Rafael Pio, né? Verdade. Que teve um documentário não, né? Uma matéria especial no Globo Esporte Espetacular, né? No último domingo, da rivalidade dos clubes brasileiros no vôlei, né? Muitos personagens, 2000, né? Nos anos 2000. Era muito pauleira. Era muito legal. Guerra. Muito bem, 11 horas e 33 minutos, voltamos já. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de abril de 2026. O INSS começa a pagar na sexta-feira a primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas. O dinheiro será depositado no mesmo dia em que o segurado recebe o benefício mensal. Os depósitos prosseguem até o dia 8 de maio, conforme o valor e o número final do benefício. Não é considerado o dígito verificador. Quem ganha até um salário mínimo recebe primeiro. A segunda parcela deve ser paga entre 25 de maio e 8 de junho. A antecipação é adotada desde 2020. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar hoje a PEC que acaba com a escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acelerou o trâmite da proposta depois de o governo federal enviar um projeto de lei sobre o tema. O texto da PEC já teve parecer favorável do relator. A votação, no entanto, foi adiada por causa de um pedido de vista. Para avançar na CCJ, a proposta precisa de maioria simples, com quórum mínimo de 34 deputados. O tenista João Fonseca vai enfrentar o croata Marin Cilic na estreia do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O adversário do brasileiro ocupa atualmente a posição 51 do ranking da ATP. O croata venceu o US Open de 2014 e o Masters 1000 de Cincinnati em 2016, além de ter conquistado a medalha de prata na modalidade de duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Fonseca é cabeça de chave pela primeira vez em um torneio Masters 1000. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Fábio Chaib estava dando uma olhada aqui no New York Times, que está trazendo uma matéria aqui na coluna The Athletic, que o Estevão saiu machucado, né? Do último jogo do Chelsea contra o United, e existe uma preocupação aí até de Copa do Mundo, cara. Meu Deus. Lesão 4, grau 4, né, Julio? O que complica bastante um período de recuperação para o jogador, para o Estevão, né? O Estevão deve então ficar fora aí da Copa do Mundo, sofreu uma lesão
de grau 4 na coxa direita nessa partida contra o Manchester. E também quem preocupa é o Militão, que ontem no jogo do Real Madrid acabou saindo machucado também. Está chegando perto da Copa do Mundo e vão acontecendo esses problemas. Possivelmente, então, Estevão está fora da Copa do Mundo, assim como o Rodrigo, né? Rodrigo já anteriormente já havia se machucado também, é certeza de ficar de fora. Agora, mais uma baixa aí para o Carlo Ancelotti, possivelmente a não ida de Estevão, né, Júlio? Preocupante, cara. Nossa, mas o Estevão é esperança, né? Assim como o Rodrigo, mas eu acho que o Estevão, ele representar, vamos ver, né? Mas grau 4 realmente é difícil, né? Prejudica a preparação para a Copa. Eu acho que, por exemplo, até a Copa ele pode até estar recuperado, mas o pré-Copa fica comprometido demais. E para um jogador que fatalmente ele seria um titular, ou é um titular do Carlo Ancelotti, é uma notícia muito ruim, né? A se confirmar aí a situação do Estevão. Uma pena. Vamos aguardar, pena, né? Pelo amor de Estamos Deus. aí à porta aí da convocação da Copa. E assim, acho que o Estevão era um cara que brigava até por titularidade. Titularidade e um cara diferenciado, um cara capaz de decidir jogo pela qualidade, né? Um cara capaz, um cara que total possibilidade de ser um titular e um protagonista. Realmente é uma notícia que afeta demais aí o trabalho, né, do Carlo Ancelotti, ou as intenções do Carlo Ancelotti com relação à convocação. Mas o Estevão é menino novo, ele vai conseguir. Vamos ver. Eu acho que agora, o Fabião, Lupe, Júlio, eu acho que vai muito da confiança do Ancelotti. Porque nós estamos aqui abril, né? Fechando abril praticamente. 2 meses. Há 2 meses. A convocação é dia 18. Claro que dia 18 ele não vai estar pronto. Vai da confiança do Ancelotti. Tipo, eu levo ele longe do 100% e vou trabalhar na Copa. Até porque a Copa, se nós conseguirmos chegar à final, é 1 mês e 10 dias, né? Se eu não estiver enganado. Isso. Então, a evolução, não só a evolução técnica de qualquer jogador ou da equipe, ela vai acontecer durante a Copa. Vai ter que ser na confiança. Eu levo ele longe do 100% e eu vou trabalhar com ele na Copa. A recuperação do Estevão vai ser na Copa. Esse termo grau 4 é pouco utilizado por nós, né? Nunca ouvi grau 1, grau 2. Aqui, ó, eu fui buscar. A lesão muscular grau 4 representa uma ruptura completa ou quase completa do músculo ou tendão. Ué, e aí vai ser uma lesão parecida com a que o Gé teve, então. Lembra que ele ficou ontem, passar até por uma cirurgia? O atacante da Ponte? Se for isso, eu acho que eu confesso que eu achei porque na verdade a gente tá traduzindo, né? Às vezes é porque hamstring, os ingleses americanos, eles usam hamstring é tudo de lesão muscular, pode ser qualquer coisa, né? Não especifica se é coxa posterior, entendeu? Então assim, pode ser qualquer coisa, por isso que seria importante de repente um esclarecimento aí sobre o tipo de lesão. Até tava comentando que quando ele teve a lesão, foi comentado na época, inclusive foi uma matéria do GE, que era uma lesão que ele poderia se recuperar em até 15 dias. Por isso que houve esse conflito em relação ao tempo de recuperação do Estevão. Mas claro, eu acho que aí seria necessário o Chelsea vir a público e falar, é uma lesão mais grave do que a gente estava imaginando em relação ao Estevão. Porque começa a ficar a especular essas coisas, aí fica a cabeça do menino também, fica um trevo de 4 folhas. Segundo a própria matéria ainda, né, Júlio, o Estevão fez uma ressonância magnética na tarde da segunda-feira para determinar a gravidade do problema, e os funcionários do Chelsea já temiam pior antes do resultado. O resultado saiu nesta quarta-feira, por isso então que se agravou agora, né? No começo pensava que era coisa simples, mas diante dos resultados acabou se agravando a condição. E com essa possível não ida do Estevão, acho que abre espaço para 2 jogadores, né? O próprio Endrick agora, né? Que era dúvida, agora com a saída do Estevão possivelmente estará, e o próprio Neymar também, ué. Eu achei que você ia falar Rayan. Pensando em características, né? Ali do lado do Estevão, acho que Endrick e Rayan são jogadores que fazem sentido aí. Mas enfim, acho que o Neymar tá na briga também, vai depender muito. A projeção de recuperação é 3 meses. Nossa. São 3 meses, então... Não dá. É junho, né? Então abril? Não dá. Não dá. Vai dar julho. Porque é recuperação, aí termina a recuperação, se for isso, se for essa... estreia dia 13 na Copa, 13 de junho. Se de fato o Chelsea confirmar essa gravidade, acho que não dá. Notícia triste, então, né? Mais uma, né? Depois o Rodrigo, agora aí o Estevão.
possivelmente fora da Copa Das do Mundo. grandes seleções ainda não há notícia assim, né? De lesão grave, né? De algumas estrelas. O Bruno Fernandes na França, do Portugal, né? não tinha também. Não, o Bruno tá jogando. United, Ai, que coisa boa. Não tem. Tem, Fabião? Não tem, né? De protagonistas. Na França eu tinha visto. Protagonista não, mas na França tinha acontecido. Você lembra, Júlio, quem foi o atleta? Trezeguet, foi né? esses dias aí também. Mas assim, vou buscar aqui. O Esteva eu considero como um protagonista, um cara importante, decisivo para a seleção. Eu acho O que Ekitike da França. Exatamente. O Ekitike fez gol no Brasil, né? né? Tá fora, porque ele rompeu o tendão de Aquiles, tá fora. Tá. Então, o Nico Williams, né, do Bilbao. Nico Williams também é fera na Espanha, né? Tá com uma pubalgia, é dúvida. O Fabian Ruiz também esteve ausente nos últimos jogos do PSG e da Espanha por conta de uma inflamação dos ligamentos do joelho, é dúvida. Na Argentina, não tem ninguém. Saka, na Inglaterra. Importante. Problema no Aquiles desde o fim de março, é dúvida. Na Holanda, o Memphis está com essa lesão. Sim. Não entra em campo há mais de um mês. E o Timber, né, do Arsenal também é dúvida aí. São as principais. Acho que o Brasil é o que mais está sofrendo. Nenhum grande nome, né? Acho que os dois grandes nomes é envolvendo a seleção brasileira mesmo. 11h42 minutos. Vamos para o rápido intervalo. Na volta, a gente atualiza informações do futebol campineiro. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 6:30 da noite, ginásio do Taquaral. Palco do primeiro jogo entre Vôlei Renata e Praia Clube. Uma dessas equipes vai para a grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei. E as emoções do jogo aqui na CBN Campinas, com Marco Guarizo e também com Rafael Pio, direto lá do Taquaral, para acompanhar todos os detalhes deste grande jogo de voleibol. Você acompanha através dos 99,1 ou através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Maçã nacional pacote com 1 quilo, R$9,69. Mamão formosa, R$6,59 o quilo. Batata o quilo, R$4,89. Alho a granel a cada 100 gramas por R$1,89 ou R$18,90 o quilo. Ofertas válidas até o dia 22 de abril. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Atenção, atenção! É a Blitz Nipônica na Toyota Nipônica. Chegou o momento de garantir condições que você não vai ver de novo. Modelos com até 10 anos de garantia, recompra garantida e vantagens exclusivas para você sair de carro novo. Mas é por tempo limitado, então vem aproveitar agora. Blitz Nipônica. Passou, parou, aproveitou. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 45 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, com informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Segunda-feira, o Bugres joga contra a Ferroviária, jogo marcado para as 8 da noite, lá no estádio Fonte Luminosa, Arena Fonte Luminosa, né? Bem bonitinha a arena, a casa da Locomotiva. A Ferroviária que está envolvida aí em briga de acesso no Campeonato Paulista e tudo leva a crer
que a equipe de Araraquara pode colocar até um time alternativo em campo, como tem feito nesse início de Série C. A Ferroviária, ela tem apostado todas as fichas aí e sabe o quanto é importante o retorno para a principal divisão do futebol do estado de São Paulo. Mas o Guarani não tem nada a ver com isso. O técnico Hélio Cizenando segue treinando a equipe, pensando no que vai fazer em relação ao substituto do Rafael. O Rafael está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No jogo passado ele foi alvo de críticas, né? Inclusive tema na entrevista coletiva, mas eu já nem quero mais falar sobre esse assunto porque já ficou no passado e resta saber o que o Hélio ele pensa em relação ao esquema tático. Alguns pontos são importantes. Primeiro, joga fora de casa, né? O Guarani vai jogar contra a Ferroviária em Araraquara. No último jogo ele colocou o Cachoeira, o Herbert e o Luca também. Será que ele vai optar por um atleta nesse meio-campo com características de marcação, como, por exemplo, o próprio Ralf, que ficou fora do banco, inclusive? Tem a expectativa pelo retorno do Natan Melo, mas ele ainda estava em transição na semana passada. Enfim, essa é a principal dúvida em relação ao esquema tático ou ao esqueleto de equipe que o Hélio vai colocar em campo. Se vai colocar um jogador de marcação, um jogador com um pouco mais de características de armação no meio-campo. Não sei se Cauã Jesus pode surgir aí como uma opção, mas aí eu acredito que fora de casa ele não vai ter essa possibilidade. Enfim, são dúvidas para saber quem será o escolhido para o lugar do Rafael. E na Ian na direita foi mal também no último jogo, hein? Mas assim, não tem o menino Ian, mas segundo o Hélio Cizenando, o Ian está sendo preparado para atuar pelo Guarani nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o ponto de discussão até segunda-feira, Júlio, vai ser essa: o escolhido para o lugar do Rafael, um jogador de característica de marcação ou um jogador um pouco mais participativo no meio-campo quando o assunto é jogadas ofensivas. Eu acho que o Ralf precisa começar a entrar na discussão, né? Porque assim, o Ralf tem ficado aí no banco do Guarani, renovou o contrato, mas então tá muito abaixo, né? Tá muito abaixo, porque ele não ficou nem no banco de reservas porque eu acho que tirando aí o Natan que tá aí, ele não tem opção. É o Carlos Eduardo, né? Que a gente viu pouco. Fabrício Carlos Eduardo. Não, o Fabrício foi emprestado agora. O Carlos Eduardo chegou a jogar já? Já, ele jogou contra o Maranhão. É. Eu acho, pode ser. Eu acho que vai ser, vai estourar não, né? Vai sobrar pro Carlos Eduardo. Ele pode fazer o William Farias, né? Ali já como o primeiro volante, soltar o Carlos Eduardo, que no mundo da bola a gente fala meio filhão do treinador, né? Então, existe essa possibilidade. Tem isso também. Porque o Natan, mesmo se ele estiver integrado, eu acho que ainda não está pronto, né? Para começar uma partida fora de casa ainda. O outro jogador, qual que era a outra opção, além do Natan, que tá voltando de lesão? Não tem, né? Não tem. É o Natan. É o Natan. Então, acho que vai... Ele não vai colocar, por exemplo, o Isaac pra jogar Isaac. Cadê o Rian? São Paulo. Então. Cadê o Rian? Já tava liberado também. Porque... Mas ele é lateral, né? Mas o Farney e o Matheus não disse quando ele foi apresentado que ele fazia volante também? Então, eu não lembro dele fazendo a função de volante no Vila Nova. Tá com cara de Carlos Eduardo. Vai o William Farias e Carlos Eduardo. Se o jogo fosse no Brinco de Ouro, eu acho que talvez o Isaac poderia ganhar aí a posição, né? Ali como um segundo volante, mas fazendo a armação, fazendo a saída de bola, porque é um jogador que tem tem uma qualidade, né? A bola do Isaac, mesmo ele não vivendo um grande momento, mas é um cara que tem a qualidade. Tanto é que o gol do Herbert é ele que faz o cruzamento. Sabe o que eu acho que pega? Eu acho que colocar Ralf e William Farias... ele não vai colocar. Mas é que o William sai mais, né? Mas a gente tá falando um jogo de fora 36 de casa. ou de 41. Uma mexida certa ali pro segundo tempo entre os dois. Eu acho, que a gente não vive o dia a dia, né? Essas coisas dificilmente o departamento de fisiologia, né? Vai passar. Mas eu acho que o Ralf, o dia a dia do Ralf de treinamento, eu acho que deve estar faltando alguma coisa. Ou não sei se fisicamente ele está baixo. Porque é surpreendente, né? E até é surpreendente porque houve a renovação de contrato, ou seja, se você renova o contrato, é aquela coisa, às vezes você fica dando você fica dando arma, entre aspas, pra torcida, porque se você renova com o Ralf, é porque ele tem condição de fazer parte do grupo, né? É um cara importante. Se você leva o Ian Henrique pro banco de reservas, é porque ele tem condição de jogar. Agora, você leva o cara pro banco de reservas, aí na entrevista coletiva o Hélio fala que ele ainda não tá pronto. Então por que leva?
né? Porque aí você dá armas pra torcida, pô, tem o Ian no banco aí, mas ele não tem condição, então por que levou, pô? Né? E o Ralf, por que renovou então, né? Eu acho que deve ter alguma coisa aí, então, ou ele tá baixo tecnicamente, deve ter algum ruído aí na situação do Ralf, então renovaria o contrato, né? O próprio menino argentino Diego Torres, sim, ele foi questionado, né, por que ele tem entrado pouco, e aí o Hélio falou, ele teve um probleminha muscular, acho que era pubis, se não me engano. Isso, pubis. E aí ele não estava conseguindo nem participar do treinamento. Aí já é Aí era algo que precisa o torcedor, assim, sabe? Cara, é isso que eu acho. Eu não tem problema nenhum fechar os treinos. Sim. Isso é uma prática comum pós-pandemia. Não tem problema nenhum, só que a partir do momento em que você não dá a liberdade dos responsáveis em levar as notícias para o torcedor, principalmente esse tipo de notícia, vou dar um exemplo, o Guarani até abre uma vez por semana. Quando foi aberto o treino na semana passada, a gente viu o Maranhão, a gente viu o Rian, você já vai tirando... a gente viu o próprio Natan Melo fazendo um trabalho de transição, ótimo. Quem disse isso fomos nós que vimos o que estava acontecendo. Então, quando tem esse tipo de postura, isso eu tô falando para todos os clubes que fecham aí os treinos e que não dá liberdade nenhuma para acompanhar as atividades. O time precisa ser um pouquinho mais transparente, porque quem sofre com isso é o próprio treinador. E às vezes a gente faz papel de... que a gente fala que, na semana passada, o Diego Torres, tal. Aí chega na entrevista com ele, o Diego tá com uma pubalgia. Então, o que o bobo aqui tava falando do Diego Torres? É uma confusão, mas isso para o torcedor. Pra gente, a gente aqui é um emissário, né? Pro torcedor. Porque o torcedor é a causa de tudo, né? É o que leva o custo. Diego Torres está treinando, porém está treinando com limitação porque teve um problema de pubalgia, mas está fazendo trabalho de recuperação. Aí se ele vai pro jogo ou não, a gente não precisa ficar sabendo. No dia que solta a escalação, beleza. Mas acho que assim, o Ralf deve ter algum problema. Eu também tô achando que tem alguma coisinha com o Ralf. Se não estiver, ou não tá bem fisicamente, ou não está bem tecnicamente, ou tem aí alguma lesãozinha. Porque se não levou pro banco um cara como o Ralf, não tô nem pedindo pra ele jogar, mas se você não leva pro banco um cara da representatividade do Ralf, é que tem alguma coisa assim. Isso, claro, não tô nem comparando, só dizendo que depende muito de qual tipo de problema no pubis tem pubalgia, tem outros tipos, né? Tem jogador que que é crônico, né? O Ricardo Isaacson Leite, o Kaká, sofreu muito com isso durante toda a reta final da carreira, né? Desde que ele foi pro Real Madrid, aí por volta de 2008, 2009, o Kaká sofreu com pubis até encerrar a carreira depois no Orlando City. Então, só precisa avaliar qual o tipo de problema envolvendo o Diego Torres. O cara tá passando aqui na tela da PTV, escorpião. O Carlão tá se arrepiando todo aqui com o escorpião aqui, ó. Alto risco de escorpiões. Ai. Esse ano eles causaram mais de 2.000 ocorrências nas regiões de Campinas e Piracicaba. Inclusive, no seu condomínio hoje. Tem, no meu tem. Então, hoje o nosso Anderson Rodrigues, nosso bom ficar de olho, hein? Já informou no zap no escorpião não é brincadeira não, velho. E se for picado, não vai inventar de remédio caseiro, vai pro hospital. E outra coisa, só uma situação, já aproveitando falando da ponte, vamos lá. É uma outra situação em que envolve a Ponte Preta. Por exemplo, o Elvis. O Elvis, ele ficou fora do jogo contra o Avaí na ressacada. E o que foi passado do Elvis? Nada. E aí o que acontece? A gente, claro, apurando, aí a gente chega a uma situação de que ele teve um problema no tornozelo. Mas, cara, isso gera vários questionamentos. Ainda mais são duas versões diferentes, porque... Nós apuramos uma coisa aqui e falaram tornozelo, e depois aí falaram muscular, então não tem nenhum... E ainda tem uma terceira opção que eu não vou falar aqui, porque pode ser que aconteça também, problema envolvendo aí a situação do Elvis fora de campo financeiro, porque a Ponte convive com esse problema. E outra, não é nós que estamos criando esse problema aqui, isso aqui já vem desde o ano passado. Então, o que custa fazer uma nota, falar assim, o Elvis teve uma lesão muscular e por isso não vai pro jogo e está treinando com limitações ou está em tratamento no DM. Pronto, certinho, sem problema nenhum, vida que segue, a gente vai discutir aqui quem vai ser o substituto do Elvis, se vai ser o Murilo Cavalcante no duelo contra o América, se vai colocar mais um jogador aí no ataque, não sei o que ele vai fazer. Porque jogar em casa contra o América, que hoje é o último colocado, eu acredito que o meio campo que foi utilizado contra o Avaí não pode ser. A gente não pode deixar o Murilo Cavalcante armar a Ponte Preta jogando em casa
casa, precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento contra o Lanterna, com todo respeito ao América, tá? Que pode vir aqui ganhar o jogo sem problema algum. Mas eu acho que a Ponte, ela precisa dar uma resposta ao torcedor em relação ao último jogo em casa, que foi a derrota pro Vila Nova por 1-0. E esse é o grande questionamento, porque na zaga, se o David Braz não atuar, vai continuar o Lucas Cunha ao lado do Márcio Santos. Márcio Silva. Agora, no meio-campo, eu acho que o Murilo Cavalcante ser o homem da armação da Ponte Preta jogando em casa, aí eu acredito que o torcedor não vai ter a paciência, não, pra ver aí esse time da Ponte Preta, principalmente esse meio-campo. Às vezes eu falo, né, fora de casa, numa Série B em que o nível de competição é maior, né, é mais elevado, vai ser difícil pro Elvis, vai ser muito complicado, até a questão física, você tem praticamente um jogador a menos. Claro que com a bola nos pés todo mundo sabe do que ele é capaz, mas vai jogar fora de casa, dificilmente a bola vai passar pelos pés do Elvis com tranquilidade, diferente do jogo no Moisés Lucarelli, que eu acho que, por exemplo, contra o América, se o Elvis estiver em plenas condições, ele tem que ir pro jogo. Você escala com 2 volantes lá, de repente até 3 volantes, mas com o Elvis em campo, um cara que pensa, um cara que organiza. Mas fora de casa vai ser complicado pro Elvis ter uma regularidade nesta Série B pelo nível de competição e, claro, em virtude das limitações físicas, o Elvis não é nenhum garoto também. É isso aí, né, Fábio Chaib? E agora a Ponte tem esse compromisso aí na sexta-feira, a saber se com o Elvis e com o David Braz, mas de qualquer maneira é um duelo direto aí contra o América. Aliás, esse encontro com o Roger, hein? Aquele último jogo, Chaib, Ponte Londrina na final da Série C. Verdade. O Roger saiu vaiado, né? porque ele deu um tapa lá, não sei se foi tapa, não lembro agora, empurrão no Kevin, lateral esquerdo da Ponte, da confusão lá, e acabou recebendo cartão vermelho. Então é o reencontro com o Roger, Fábio Chaib. A idolatria deixa de lado nesse momento, né? Principalmente nesse jogo tão importante para a Ponte, aí tentando sair da zona de rebaixamento, enfrentando um concorrente direto que nesse momento faz péssima campanha também, o América, que não está bem das pernas. Mas com essa possível saída, né, com o Elvis e o próprio David Braz ficando fora dessa partida, eu acho que quem assume essa possibilidade, esse posto de liderança na equipe, é justamente o Potker, né, que marcou o primeiro gol na partida contra o Avaí, na sua volta à Ponte Preta, e pegou a responsabilidade realmente dessa equipe, da liderança também, junto com o Diogo Silva. Mas eu acho que o expoente agora vai ser justamente o Potker, que tem que levar essa equipe a vencer mais partidas, né? Foi assim contra o Avaí, ele foi um dos principais nomes, e agora jogando em casa é fundamental essa vitória da Ponte Preta contra o América na sexta-feira, 8h da noite. Bom dia, tudo bem? Só acrescentando, o Escorpião vai pro hospital de referência que tem o soro. Vai Corinthians, Jorge Arruda, Santa Bárbara do Oeste, parabéns pelo programa. Obrigado. Vocês são sensacionais, hein? Murilo Cavalcante não, mas Brian Borges por dentro será uma excelente alternativa, Renato Alves. Mas é uma possibilidade, né? Do jeito que vai, Hexa garantido, 2006, 10, 14, 18 e 22 e agora 26. Hexa sem ganhar. Manda aqui o nosso José Roberto. Calma, José. Ainda dá. O Júlio Oliveira, bom dia. O correto seriam 3 meses antes da Copa estarem todos concentrados e treinando. Antigamente era assim, hoje é impossível. Hoje geralmente a concentração começa no final de maio, né? Final de maio. Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Álbum de figurinhas da Copa do Mundo lançado na Espanha com Rodrigo sem Neymar. E agora será um prenúncio de que o menino Ney está fora. Abraço ao Aldeir, motorista de aplicativo de Sumaré. Mas peraí, lançaram o álbum com o Rodrigo? Com o Rodrigo, sim. Sem o Neymar. Mas aí os caras acho que com o Estevão, né? Que o Estevão tá também. Tá também. Então. E aqui o Cristiano Salvioni mandou. 1º de maio. No Brasil, lançamento dia 1º de maio. Mas é a mesma versão? Ou muda? A mesma versão da Panini, né? Então perde muito, hein, a criançada. Mas o cara do álbum errou feio. Ele colocou tinha o Robinho na última lá. Não, mas era... Mas e outra, até comercialmente, né? Pô, você pega com uma criança, você fala que não tem o Neymar... Pelo menos em casa. Não, mas o que me surpreende é colocar o Rodrigo, porque o Rodrigo já teve a lesão, já alterou. E já deve ter começado até a fisioterapia, e os caras vão lá e colocam a figurinha do menino Rodrigo. De brincadeira. Eu não vou juntar a figurinha esse ano, não. Eu também não, tá muito caro, 48 seleções. Só se o Arthur quiser. Quanto que vai custar o pacote de figurinha? Acho que é pra completar R$7.000, isso mesmo? R$7? O álbum, a figurinha é R$7, né, chefe?
Porque vem mais figurinhas. Eu compro um carro, Não, velho. R$7 a pacote. Um Corsa do 94. É, aqueles negocião que você assiste. Né? 4 horas tem arena, amanhã a gente volta. 96 vezes num Celta. Amanhã a gente volta às 11 Mas aí com o horas. tanque CBN cheio, Esportes. pô. Um abraço. Valeu. CBN